Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui a este vídeo criado por mim para a investida na Bolsa, especificamente para o canal YouTube, onde desejo ter aqui mais presença na plataforma em termos de conteúdo ao longo de 2026 para vos falar sobre investimentos em ações de empresas cotadas em Bolsa, falarmos aqui de notícias, de análises ao mercado, portanto, esse é o meu desígnio aqui durante 2026, mostrar-vos também as análises que faço no Investidor Analytics, na minha plataforma de análise de ações, mas não só. Portanto, nós vamos ter mais demoras, começar aqui para a notícia que tem marcado um bocadinho a atualidade aqui nas Big Tech, nomeadamente aqui na Netflix, uma empresa no setor de communications. Eles anunciaram aqui a compra da Warner, portanto, uma compra importante que vai aqui permitir fundir dois gigantes do entretenimento, dois gigantes do streaming e criar aqui um mega titã que pode dominar a indústria. Esta notícia saiu aqui há 6 dias, portanto, vamos entrar aqui um bocadinho nos meandros. O valor do negócio são 82,7 bilhões de dólares, em que a Netflix aqui predispõe-se a adquirir os estúdios de cinema e televisão da Warner, ok? A divisão de estúdios de produção de filmes, séries, animação, bem como a plataforma de streaming HBO Max, né, o serviço HBO e todas as bibliotecas de conteúdos associadas, né, e propriedade intelectual associada, né, as marcas das séries, dos filmes associadas que eles depois vão poder incorporar no catálogo da própria Netflix e monetizar também através de, depois vai-se ter que perceber aqui os meandros de cada acordo ao nível da propriedade intelectual, as possibilidades deles fazerem uso dessa propriedade intelectual na criação de experiências, na criação de gaming, etc., para reforçar uma oferta diversificada, que é esse o caminho que a Netflix tem feito, passar de uma plataforma, né, de uma empresa de streaming para uma empresa de entretenimento. Incluem-se aqui as divisões de televisão, animação, distribuição, licenciamento, home entertainment, videojogos, publicação, merchandising e outras infraestruturas de produção e distribuição da Warner. Portanto, aqui a Netflix ganha uma vantagem porque vai ter não só a introdução desta biblioteca de conteúdos, né, desta propriedade intelectual dentro do seu ecossistema, mas ganha também aqui mais capacidade de escala, mais capacidade de produção de novas séries, de novos filmes, por causa destes ativos, né, destas infraestruturas, destas equipas que passam a integrar a Netflix. Passam, já vamos ver, porque o acordo ainda não está feito. Aqui é importante frisar que as redes tradicionais, né, de televisão e cabo, né, canais lineares, a parte, no fundo, TV cabo, não é, da antiga Warner, canais de notícias, eles têm a CNN, por exemplo, a Desporto, entre outros, não vão fazer parte da compra. Portanto, aqui estes ativos vão permanecer de uma entidade separada que vai ser, ou que vai continuar a ser transacionada em bolsa, mas aqui enquanto uma entidade separada. Portanto, esta é a notícia que tem abalado aqui um bocadinho a atualidade, né, digamos assim, abalado, até tem entusiasmado investidores, né, pelo menos aqueles que já são acionistas, já há outros que até podem ver isto como uma preocupação. Bom, mas o que é certo é que isto ainda não está fechado, porque na segunda-feira nós tivemos, ou pelo menos segunda-feira desta semana, pode não ser a segunda-feira das pessoas que forem ver o vídeo mais à frente, mas pelo menos nesta segunda-feira da semana em que eu estou a gravar este vídeo, nós tivemos aqui a entrada em cena da Paramount. Ou seja, isto está a provocar também aqui algumas ondas de choque na indústria de Hollywood, precisamente porque há alguns receios de que a Netflix, eh, congregando aqui esta oferta, estes ativos, vai passar a ter aqui um domínio muito grande a nível de produção dentro de uma indústria que está cada vez mais virada para o digital e está a ostracizar um bocadinho, se calhar até a favor, as salas de cinema. E, portanto, quando temos tudo no mesmo player, a ditar as regras, a ditar os calendários de produção, etc., e a forma como se produz, isso com menos concorrência, né? Isso pode fazer com que pessoas percam trabalho, eventualmente, por força deste calendário que será um único player, neste caso a Netflix, a ditar, por força do domínio que poderá vir a ter. Quanto mais concorrência há, mais oferta existe e mais trabalho também existe para atores, para guionistas, para produtores, etc. Portanto, a Paramount com receios de que isto possa causar aqui uma forte penalização na indústria,
lançou uma oferta hostil superior até aos 82 bis que tinham sido aqui a oferta da Netflix. Portanto, só que esta oferta, ao contrário da Netflix, que era que mantinha aqui a parte da TV cabo, né, o negócio de TV à parte, este negócio que a Paramount propõe será, além de ser superior, vai ser para todos os ativos da Warner Brothers Discovery. Portanto, tudo está incluído aqui e é um acordo all cash, ou seja, cash apenas, ao contrário da Netflix que paga, ok, em cash o equivalente a 23,25 dólares por share e depois o resto, ok, os 4,5 dólares eh, por share seriam aqui recebidos pelos acionistas através de ações da Netflix diretamente. Um acordo diferente também, além dessa questão aqui os restantes ativos da Warner Brothers, depois tem aqui a sua divisão de Global Networks, seria feito o spin-off. Aqui a empresa combinada Netflix Warner Brothers controlaria cerca de um terço da atividade de streaming nos Estados Unidos. E aqui são alguns pormenores, né, relativos às questões de assegurar o financiamento por parte da Paramount relativamente a este acordo. Mas é uma oferta hostil dirigida aos acionistas da Warner que agora têm em mãos aqui, e atenção que há acordos que fazem com que, caso este, este negócio não seja feito, a aquisição que já foi anunciada da Netflix, eh, a aquisição da Warner pela Netflix, caso não vá avante, se a culpa for, digamos assim, da Warner, a Warner tem que pagar uma verba à Netflix e vice-versa. Se o acordo não se fizer ou se o negócio não se fizer por causa da Netflix, esta tem que pagar também aqui uma compensação à Warner. Portanto, vamos ver aqui isto até o lavar dos cestos ainda é vindima. Esta oferta está agora ou irá ser aqui considerada pelos acionistas, né, pelo Conselho de Administração, pelos acionistas, terão que votar na proposta que querem aqui aprovar, com tudo aquilo que implica agora não ser feito este acordo da Netflix. Isso vai ter que estar em cima da mesa e vai ter que ser considerado também para a decisão, bem como que os contornos diferentes, né, do negócio. Independentemente disso, né, eu que sou assinante, até já recebi aqui um e-mailzinho, né? Olá Ricardo, recentemente anunciamos que a Netflix irá adquirir a Warner Brothers. Portanto, já vimos que pode não ser bem assim, ainda para mais quando temos aqui outro player que se chegou à frente e que vem agitar as águas, não é? E tentar fazer de tudo para que o acordo não seja feito precisamente com esses receios de consolidar e reforçar a posição dominante da Netflix no mercado. Portanto, sabemos que isto poderá ser muito bom, pelo menos na minha ótica, muito bom para uma Netflix que reforça o catálogo, e a capacidade de produção, mas com mais domínio e menos concorrência, também sabemos que beneficia quem? Os acionistas, beneficia na própria empresa e não tanto o consumidor. Né? Menos oferta, menos concorrência, também faz com que depois a Netflix consiga imprimir aqui uma escalada de preços, eventualmente, né? No consumidor final, né? E nós que pagamos as subscrições. Isto não afeta só aqui a indústria, né? E o mercado de trabalho, afeta esta indústria. Portanto, esta aquisição, portanto, vai introduzir aqui também, né, os estúdios de cinema, televisão, HBO Max, HBO. Esta aquisição do nosso serviço líder, as histórias icónicas da Warner, agora alguns dos franchises mais adorados do mundo, como Harry Potter, Friends, Teoria do Big Bang, Guerra dos Tronos, Universo DC, vão juntar-se àquilo que a Netflix já tem. Stranger Things, Wednesday, Squid Game, Bridgerton, guerras de K-pop, né? Que agora é a nova febre que tem aparecido. Portanto, o que é que vai mudar? Nada vai mudar por enquanto. Ambos os serviços continuam a operar em separado. Temos mais alguns passos para completar antes que a transação fique concluída. Aí está. Temos mais alguns passos para completar antes que a transação fique concluída, incluindo aprovações regulamentares e de acionistas, aquilo que acabei de falar. Iremos partilhar mais informações quando as mesmas estiverem disponíveis. Portanto, por agora, continua a ver o que queres e a pagares o teu plano de adesão atual para contribuires aqui para os resultados. Muito bem. No fundo é o que eles querem dizer.
Para vos dar aqui esta perspectiva, relativamente ao mercado de streaming, e aqui estamos a excluir alguns estudos relativamente ao market share do streaming e do tempo de visualização nos Estados Unidos, incluem aqui o YouTube. Portanto, este estudo, não é, ou esta análise, esta estatística, retira o YouTube do tempo de visualização na área do streaming, ok? E foca-se nas plataformas atualmente existentes, e vemos aqui que, em termos de market share, a Netflix até surge em segundo lugar, atrás da Amazon Prime, mas combinada com a HBO Max, passaria aqui dos 21% para os 34%. Não, o tal terço que passaria a ter relativamente aqui ao controlo do market share, da cota de mercado nas plataformas de streaming. Portanto, passa a assumir aqui uma posição de ainda maior domínio sobre os seus concorrentes. Também sabemos que este valor aqui da Amazon Prime é um bocadinho inflacionado, não é? Por causa da subscrição, não é? Da Amazon Prime, que todos aqueles que gostam da Amazon e têm a Amazon Prime por causa do e-commerce, não é? Depois acabam por ter aqui benefícios, um deles é o serviço de subscrição. Portanto, isto acaba por ter aqui um certo viés, o facto da Amazon surgir aqui com este valor, ok? A Netflix subiu a sua cota, cresceu a sua cota, montou toda a sua base de subscritores, desde a fundação, né, com base em conteúdo, né, lançamento de conteúdo, com foco aqui no streaming, no conteúdo digital. Aqui é a continuidade da notícia que inicialmente mostrei, não é? Falar aqui um bocadinho de portfólio, mas até posso passar para este slide, daqueles que preparei aqui para o vídeo, avanço já, para vos mostrar aqui esta imagem que encontrei e que resume bem aquilo que pode ser uma oferta combinada daquilo que são as principais IPs, né? A principal propriedade intelectual que a Netflix já tem, como Stranger Things, Squid Game, K-Pop Demon Hunters, The Witcher, Bridgerton, The Crown, Adolescence, Money Heist, Orange is the New Black, Wednesday, House of Cards, The Diplomat, Monster, entre outras, muitas outras. Né? O catálogo da Netflix sabemos que é imenso, mas agora poderá vir a ter também aquilo que a Warner Bros. Já tem, que pode passar a incorporar. Harry Potter, Senhor dos Anéis, Game of Thrones, The Sopranos, todo o universo, né, da DC, que sabemos que é o concorrente dos heróis da Marvel, DC, Batman, Superman, etc. The Big Bang Theory, Friends, The Wire, Casablanca, The Wizard of Oz, o Feiticeiro de Oz, e aqui os desenhos animados, né, Looney Tunes, também muito conhecidos, Scooby-Doo, Tom and Jerry. Portanto, aqui históricos, né? Uma propriedade intelectual histórica, que estes franchises, que podem contribuir e muito para a Netflix dar aqui um salto eh, gigante, acelerar em muito aquilo que, na minha opinião, atenção, é a forma como eu olho para o negócio, como eu analiso o mercado do entretenimento, do streaming em particular, o mercado onde está inserida a Netflix, olho muito para uma estratégia, eh, olhando também para aquilo que a Netflix já tem feito, já tem dado passos nesse sentido. Eu olho muito para aquilo que é a tentativa de evolução de uma empresa de streaming para uma empresa de entretenimento, e a subscrição passar a ser a subscrição de streaming, aquilo que nós atualmente conotamos mais, a subscrição de streaming, passar para uma subscrição de entretenimento, para uma experiência mais diversificada no setor. Eles já fazem isto, ok? Eles já têm séries, filmes, live events, recentemente até com a incorporação do wrestling, da WWE, com a incorporação de alguns eventos de boxe, e a WWE, sendo uma programação semanal, até acaba por beneficiar a retenção de utilizadores. Tudo o que é semanal ou mensal obriga a essa constante continuidade na subscrição, evitando aqueles utilizadores que subscrevem de forma esporádica para ver ali durante 1, 2 ou 3 meses as séries que querem, ali um conjunto de 2, 3 novos conteúdos que surgiram e que apelam ao utilizador, mas depois ele vai embora. Este tipo de conteúdos, live events e, quem sabe no futuro, direitos televisivos de desporto, de futebol, Premier League, Champions League, podem ser aqui um checkmate no sentido de os utilizadores não vão embora, meus meninos. Pode ser esse o próximo passo, mas também há aqui custos envolvidos. Eu olho muito para isto. Nós vivemos numa época
em que estamos a viver a economia da atenção, e já vemos isso nas disputas que as redes sociais têm para tentar reter os seus utilizadores. Contam quantidade de utilizadores, tempo de retenção na plataforma, de visualização. Portanto, nesta economia da atenção, em que adquirir novos subscritores, onde estão as pessoas, né, adquirir esses subscritores para reunir ali um conjunto muito grande de pessoas e retê-las, né, é isso que faz com que, numa sociedade em que nós recebemos tanto estímulo, esse é um grande desafio, né, reter utilizadores. E é isso que faz com que as empresas depois consigam monetizar, seja através de uma forma mais direta, subscrição, ou depois. Portanto, isto é aquilo que a Netflix já está a fazer e muito bem, ok? Já estão a conseguir monetizar bastante estas áreas que a plataforma já oferece, estão a incorporar, mas ainda acredito que há muito potencial. Né? Por isso é que coloquei aqui numa segunda fase, gaming e advertising. Na minha opinião, no advertising está aqui um pilar importantíssimo e daqueles que pode trazer mais crescimento de receitas. Sobretudo se a Netflix conseguir, lá está, ter uma estratégia mais reforçada para conseguir atrair novos subscritores e retê-los. E depois, com isso, mais tempo de visualização na plataforma, mais tempo de visualização, mais anúncios. E com mais propriedade intelectual, melhorar através do lançamento de novos jogos. Posteriormente, experiências físicas, já vamos ver que a Netflix já faz isto. E desporto, também faz aqui de uma forma muito incipiente, um ou outro evento de boxe, wrestling, pode-se dizer que é desporto, mas também entretenimento, vá. Experiências físicas, eles já fazem isto, mas isto são ainda iniciativas esporádicas, incipientes, muito incipientes, que ainda não estão, na minha opinião, a ser aqui exploradas. Né? Está a ser dados aqui alguns passos. A nível do desporto, os direitos televisivos apenas e só alguns rumores, nada de concreto. Até posso aproveitar para, se viermos aqui ao Investidor Analytics, a minha plataforma, ok, de análise e acompanhamento de ações, nós temos aqui, escrevendo Netflix, aparecem várias opções. Nós podemos abrir aqui a análise fundamental, aumentar aqui um bocadinho o zoom. Podemos ver que atualmente a Netflix até é uma empresa que, de acordo com a minha checklist de critérios exigentes de analisar o negócio, cumpre aqui praticamente todos. Só há aqui um vermelhinho. Não está a diminuir as suas ações em circulação. Isto é uma métrica que é importante, mas também sabemos que acontece mais vezes em empresas que já estão numa fase, se calhar, mais maturada, em que podem usar o cash disponível para começar a remunerar os acionistas, retirando ações de circulação, o que faz com que tenhamos que distribuir os nossos lucros que a empresa gera e que nós temos direito, nós acionistas, por menos shares outstanding, por menos ações em circulação, inflaciona dessa forma os earnings per share. E que a ação passa a ter direito a mais lucros. É uma forma de remunerar os acionistas, retirar ações de circulação, e nós vemos aqui que a Netflix não está ainda a fazer, nota-se até que tem diminuído ligeiramente, mas não ainda ao ritmo para o algoritmo considerar que a Netflix cumpre este critério de redução das shares outstanding. No entanto, uma empresa aqui que cumpre bastantes critérios e uma margem de free cash flow já quase superior a 20%, o que é muito bom, das receitas que gera 20% ou mais, ser superior quantidade de free cash flow que é gerado. Free cash flow é o dinheiro gerado com as operações já livre de despesa de CAPEX, né, dos custos de capital, portanto, dinheiro que efetivamente sobra para a empresa remunerar os acionistas ou investir no próprio negócio. E remunerar os acionistas pode ser comprar ações, pode ser pagar dividendo, investir no negócio pode ser continuar a investir em novos produtos, novos serviços, neste caso, fazer aquisições, ok, para robustecer o negócio, também é investir. E vemos que recentemente é que a empresa passou aqui desde 2020, né, passaram a gerar free cash flow positivo, o que é muito importante. É o dinheiro gerado com as operações, já deduzindo o CAPEX, ok? Ainda assim, 2021 revelou alguma oscilação, mas desde 2022 que
tem permanecido constantemente positivo e 2023 e 2024 o free cash flow disparou já aqui para mais de 6 mil milhões, né? E nesta fase aqui a Netflix continua bem. Deixa-me só ver aqui até nos relatórios financeiros. Aqui na Cash Flow Statement. Exato. Dados TTM, últimos 12 meses. Está a conseguir aumentar. Não, Free Cash Flow. Está a aumentar face ao ano 2024. A tendência de aceleração de um Free Cash Flow que já é positivo. Nós podemos pedir aqui ao BNGPT, a inteligência artificial, né, o agente de inteligência artificial incorporado no Investidor Analytics e treinado com os documentos financeiros das empresas. Isto é muito importante para nos dar informação diretamente da fonte. Questionar-lhe quais as avenidas de crescimento da Netflix. E ele, com todo o entendimento e a leitura que tem dos documentos financeiros da própria empresa, ele vai nos dar aqui a análise dele. Expansão internacional e localização de conteúdos. A Netflix continua a investir fortemente em conteúdos locais para diferentes mercados, com equipas criativas e produção em mais de 50 países. O objetivo é criar séries e filmes que ressoem com as audiências locais, né? O exemplo paradigmático, o sucesso que Squid Game teve na Coreia do Norte, mas que foi um sucesso global. E fizeram aqui investimentos estratégicos em Espanha, México, França, Reino Unido, Índia, para reforçar a oferta local e aumentar a penetração nesses mercados, né? Aumentar o número de subscritores. Crescimento do segmento de publicidade, como estava a dizer, um dos segmentos em que acredito que há aqui muito potencial. O lançamento e expansão do plano suportado por publicidade é uma das principais apostas para diversificar receitas. Em menos de 3 anos, a Netflix já atingiu escala relevante nos 12 mercados onde opera este segmento e espera duplicar a receita de publicidade em 2025, ainda que partindo de uma base pequena. Okay? É normal que as percentagens de crescimento sejam grandes, como uma vez que ainda agora, recentemente começou, não é? Portanto, partindo de uma base baixa, é normal que seja aqui uma área em expansão em percentagens grandes, vá. O desenvolvimento da sua própria plataforma tecnológica de publicidade, Netflix AdSuite, que foi lançada este ano, permite maior controle, inovação e potencial de monetização futura, ajustes de preços e otimização de planos. Isto também revela aqui a capacidade da empresa ter pricing power. Aqui, na análise que faço ao modo da empresa, às receitas recorrentes, ao pricing power, aqui no pricing power tem apenas uma parte. Existe concorrência. Agora, este pricing power pode passar a fronteira do apenas uma parte para passar a ser efetivamente aqui um sim, claro, em que a empresa revela uma grande capacidade de conseguir aumentar preços sem perder clientes. Esse é que é o verdadeiro poder do pricing power. Essa capacidade de retenção muito grande. Expansão em conteúdos de live events e desporto, né? Já falamos aqui, eventos ao vivo, WWE, boxe, NFL. Estes eventos têm demonstrado capacidade de gerar grandes audiências globais e forte impacto mediático. Jogos de interatividade, começar a incorporar isto cada vez mais. A Netflix está a investir no desenvolvimento e integração de jogos baseados nas suas propriedades intelectuais, como Squid Game, entre outros títulos, Stranger Things também, entre outros. Eles também recentemente têm lançado aqui, jogos do GTA e outros, o Red Dead Redemption também do mesmo estúdio, Football Manager também, jogos que depois quem acaba por aderir e a jogar regularmente já está atado à subscrição, até nem por causa do streaming. Portanto, vejam bem como tudo isto cruzado permite também, quem gostar do Stranger Things, ir de jogar a seguir um jogo e tem ali uma experiência mais aprofundada, cria mais conexão com o jogo entra melhor, o franchise entra cada vez melhor na cultura, por essa experiência mais imersiva e aprofundada em diferentes formatos, licenciamento e merchandising, inovação tecnológica e experiência do utilizador. Atenção que a IA de recomendação, a inteligência artificial sugerir
aos utilizadores melhores conteúdos, né, o algoritmo melhorado, mais refinado para apresentar aqui melhores conteúdos, partindo também de um catálogo maior, né, se a Netflix vier a incorporar a Warner, isso só acaba por trazer vantagens para a própria Netflix, ok? Portanto, esta inovação tecnológica na experiência do utilizador e até na incorporação do próprio AI permite-nos perceber aqui que também essa é uma tendência tecnológica que joga a favor de uma empresa como a Netflix, através dos algoritmos de recomendação. Portanto, o BNGPT dá-nos aqui todo este overview, mas um overview que está completamente contextualizado pelo treino que tem dos documentos financeiros das empresas e não uma IA genérica, ok? E o próprio modelo é um modelo de IA premium, portanto, que acaba por ser aqui muito interessante. Vamos voltar aqui para vos falar sobre o facto de Warren Buffett, em tempos, né, já há cerca de quase 50 anos, ou mais de 50 anos, investiu em tempos no Washington Post, no jornal. Porquê? Porque ele percebeu que, além de um jornal, estava ali toda uma plataforma de anúncios, de monetização através de publicidade, né? Publicidade. É isso aí acabou por ajudar a alavancar em muitas receitas do Washington Post ao longo desta relação que o Buffett manteve enquanto acionista de mais de 40 anos. Disse adeus a essa posição no portfólio em 2014, conseguiu sair com um lucro significativo e o próprio Buffett gosta de empresas, né, que têm esta capacidade de ter modelos de negócio que também tiram partido do advertising e, eventualmente, até se acaba por tornar a principal fonte de receita da empresa. Porquê? Porque tem os utilizadores, os consumidores, os clientes e, portanto, consegue beneficiar diretamente do produto core, a venda de jornais, com o Washington Post, a venda de subscrições Netflix, mas turbinam tudo isso, toda essa receita com o facto de terem ali um ecossistema muito grande de pessoas que pode ser impactada com anúncios, ok? E sabemos que as receitas publicitárias são mercados altamente atrativos e permitem a empresas como a Meta, como a Alphabet, serem autênticas vacas leiteiras de cash, de dinheiro, imprimem dinheiro, que é uma coisa doida, por força de serem aqui as principais empresas a absorver os orçamentos, os budgets de advertising no digital, okay? Através do Facebook Ads, Instagram Ads, um, mesmo a Microsoft tem ali o LinkedIn Ads, também absorve uma parte, mas depois temos a componente, né, do Google Ads, né, os anúncios na rede de pesquisa, os anúncios na rede de display, no YouTube. Portanto, a Alphabet também acaba por ser aqui uma autêntica cash machine por causa dos anúncios. E a Amazon também, dentro da sua plataforma de e-commerce. Portanto, a Netflix está a jogar nisto. E por isso é que estão predispostos a pagar até um premium pela empresa, pela Warner, para conseguir incorporar a propriedade intelectual, os estúdios também, a capacidade de produzir mais conteúdo da Warner. E isto, para mim, eu não tenho posição na Netflix, mas introduzi a Netflix na minha watchlist 1% de empresas, em primeiro lugar, porque passem em praticamente todos os critérios de negócio, ok? Para identificar a nata da nata das empresas do mercado acionista. E para mim tem muito mais interesse e valor caso consiga efetivar a aquisição da Warner, ok? Caso consiga, tem muito mais interesse. Há quem diga, epá, mas agora há sempre riscos, não é? Há sempre riscos numa aquisição também. Incorporar equipas pode correr mal, a aquisição pode revelar-se não frutífera. Aquilo que é a estratégia de monetização e de rentabilidade que a Netflix espera ao adquirir uma Warner pode não ter os resultados desejados, mas eh, na minha ótica será muito o contrário, né? A Netflix refortalece aqui o seu domínio como empresa de entretenimento, com tudo aquilo que vai poder criar mais, né? Criar mais, ter mais catálogo, aumentar o tempo de visualização, que é onde tudo se joga, mais tempo de visualização, com mais catálogo, também atrai mais subscritores vai aumentar o tempo de visualização, não é? Como já disse, vai melhorar o pricing power, não é? A habilidade de aumentar preços, com mais utilizadores e mais tempo de visualização, mais advertising e melhor
monetização de plataforma e depois a possibilidade de criar mais jogos para fortalecer essa experiência diversificada e melhorar também as experiências digitais, ok? Portanto, no tempo de visualização, nesta economia da atenção que vivemos, é onde tudo se joga, a meu ver. Aqui, uma notícia que fala das Netflix Houses, que a empresa já está aqui a abrir, já abriu uma em Filadélfia e outra em Dallas, este ano, para vocês verem que eles estão a replicar um bocadinho aquilo que a Disney faz com os parques temáticos. Isto para vos mostrar aqui, vindo a netflix.com/house, vocês já veem aqui o que eles têm. Abriram esta Netflix House que faz lembrar os parques temáticos da Disney, né? Mas com toda a propriedade intelectual, com todos os franchises, né? Que eles já têm, com Stranger Things aqui a assumir um papel muito relevante. Criam aqui experiências depois, não é só ir lá para ver coisas de forma passiva, não, eles criam mesmo experiências. Aqui Squid Game em Dallas. Vejam que temos aqui experiências de simulação até de Squid Game. Aqui em Hawkins, Escape the Dark, parece aqui uma espécie de escape room, ou Missão de Rescue. Segue pistas, explora a cidade e enfrenta aqui o desconhecido. Portanto, são aqui experiências imersivas, não é? Aqui é uma réplica dos parques temáticos que a Disney já faz e que a Netflix vai poder também fazer e de uma forma mais reforçada, se tiver mais propriedade intelectual, não é? Como o Harry Potter, Senhor dos Anéis, vejam bem tudo aquilo. Eles, na minha opinião, basicamente vão fazer checkmate se conseguirem concluir isto. Então, antes de nós passarmos aqui para o apuramento do valor intrínseco das ações da Netflix, não é? O valor justo das ações, é só resumir aqui: a aquisição da Warner pela Netflix ou pela Paramount está concluída? Não. E é importante esclarecer isso e ter isso bem claro. Falta que a Warner aprove aqui a venda a uma destas entidades, não é? Uma destas empresas que fez a proposta, e depois a aquisição ainda tem que ser aprovada pelo regulador, não é? Departamento da Justiça, aqui a entidades relativamente aqui a posições de anti-monopólio, que vão avaliar e aprovar ou não aqui esta aquisição, ok? Portanto, dito isto, nós agora estamos em condições aqui de, no Investidor Analytics, valor intrínseco, é uma das opções, já estou aqui na página, e temos então a calculadora. A calculadora de valor intrínseco. Nós aqui abaixo temos aqui alguns indicadores de apoio à valuation. Nós sabemos que temos aqui três opções: Discounted Free Cash Flow, Discounted Cash Flow, Cash from Operations, ou Discounted Net Income. Estes modelos funcionam melhor quando há previsibilidade, mas agora parece que a Netflix, desde 2020, a gerar Free Cash Flow positivo e com os dados nos últimos 12 meses a indicarem, né, que em 2025, né, que vai terminar o ano fiscal agora em dezembro, vai ser um ano de continuidade do crescimento do Free Cash Flow, que já existe aqui a viabilidade de aplicarmos aqui o modelo preferencial. Temos aqui as instruções de como usar a calculadora, método preferencial Discounted Free Cash Flow, para nós determinarmos as percentagens dos anos 1 a 5, 6 a 10. Vamos começar para já calcular, só para ele mudar aqui alguns dados. Portanto, sem qualquer percentagem, tínhamos aqui um valor intrínseco bastante baixo, não é? Mas temos aqui a margem média de Free Cash Flow nos últimos 5 anos, ok? E a margem no ano mais recente. Portanto, das receitas geradas, qual é que é a margem de Free Cash Flow? Quanto dinheiro é que sobra perante o indicador inicial, que são as receitas, né? Quanto free cash flow é que sobra, qual é que é a margem desse free cash flow no ano mais recente. Nós estamos a ver que eles estão a crescer margens e, portanto, eu se olhar aqui para a análise fundamental da Netflix, também vejo um negócio a crescer margens, ok? A crescer margens ao longo do tempo. Portanto, vamos ver que a margem free cash flow também vai ser um dos campos que nós vamos colocar aqui na margem projetada. Mas adiante. Para sabermos as growth rates a aplicar, começo aqui por ver a estimativa dos analistas. Vamos fazer uma média entre os analistas do Finviz, Seeking Alpha e do Zex, ok? Vamos começar pelos analistas do Finviz, 25.64. Depois podemos abrir aqui o Seeking Alpha na página já específica. Vamos ver aqui
23,83 de crescimento. Vamos ver agora aqui os X. 26,73. Vamos dividir por 3 e temos aqui os 25,4 na calculadora, que nos dá uma média. 25, eu vou pôr 25%, ok? E nos anos 6 a 10 fica difícil, na minha opinião, quanto mais uma empresa cresce, mais difícil é continuar a manter percentagens elevadas de crescimento. Portanto, aqui 15% nos anos 6 a 10, portanto, vamos prever aqui 10 anos de previsão, né, de crescimento dos fluxos de caixa, né, do free cash flow, e depois a calculadora já está programada para projetar uma percentagem de crescimento de saída ao fim desses 10 anos, chamada taxa de crescimento, né, terminal. Portanto, tudo isto já está pré-preenchido, já está pré-configurado, os próprios dados já são puxados automaticamente pelo investidor Analytics. Portanto, nós vamos agora calcular e já vemos aqui um valor intrínseco de 89,13. Ainda temos aqui uma ação sobreavaliada, acima do preço justo. Mas agora vamos ver se esta previsão faz sentido. Ok? Vão reparar aqui numa coisa, que é a ausência desta coluna. Portanto, isto é a projeção que se fez, toda a projeção dos 10 anos seguintes, no valor de free cash flow ao longo destes anos, e falta aqui uma coluna. Porquê? Porque falta precisamente a margem. Eu vou colocar aqui, como é uma empresa que está a crescer margens, eu visivelmente consigo ver isso pela análise, também pela análise que faço ao futuro, vejo que é uma empresa que pode crescer esta margem de free cash flow que vai gerar, vou colocar aqui 20%. Calculo e passa a ter aqui também a previsão do crescimento das receitas, do crescimento do free cash flow, ok? Esta previsão passa a estar disponível para mim e é brutal esta calculadora, porque eu, ao fim de 5 anos, consigo ver num ponto intermédio como é que a empresa tem que se comportar para realmente conseguir fazer jus ao valor intrínseco determinado dos 89 dólares, ponto 13, ok? E aqui, portanto, nós estávamos exatamente aqui, ok? A Netflix parece-me até um pouco ambicioso. Eu gosto de olhar para a previsão 5 e a 10 anos. A 5 anos a empresa tem que quase triplicar as receitas. Okay? Tem que quase triplicar. 2,7 vezes as receitas. E o free cash flow tem que triplicar. Portanto, a crescer a 25% ao ano, teria que triplicar, e atendendo a que está neste momento, o último ano fiscal foi de 7 mil milhões, em termos de free cash flow, e 39 mil milhões de receitas. Realmente aqui é ambicioso. É ambicioso este crescimento. Ao fim de 10 anos, 5,4 vezes as receitas, passado de uma empresa que fatura cerca de 40 mil milhões para uma empresa que fatura mais de 200 mil milhões. Para vocês terem uma ideia, a Nvidia, que é a Nvidia, nos seus relatórios, né, financeiros, é uma empresa que, ainda assim, nos últimos 12 meses, fatura 187 mil milhões. Portanto, estamos a estimar aqui que a Netflix vai conseguir. Tudo bem que com o advertising a entrar, com tudo aquilo que já falamos, pode haver aqui várias avenidas de crescimento, mas não deixa de ser uma perspectiva ambiciosa. E o free cash flow tinha que crescer 6 vezes. Portanto, não é que não hajam esses drivers de crescimento, mas até me sinto mais confortável em colocar aqui 20%, 20,10 ou 20,15. 20,15 até me parece ajustado. O valor intrínseco aqui já baixa, ok? Portanto, usando a calculadora aqui do Investidor Analytics, portanto, vocês podem utilizar e têm aqui toda a projeção. Vejam que mesmo assim, com 20% de crescimento nos anos 1 a 5 e 15% nos anos 6 a 10, ainda assim temos uma empresa que tem que duplicar
as suas receitas, mais do que duplicar, tem que fazer 2,5 vezes o free cash flow que gera atualmente, pode acontecer com a injeção de mais anúncios e, e a continuidade, né, do crescimento, né, dos subscritores. Vemos também aqui, ao fim de 10 anos, crescer 4,4 vezes as receitas e 5 vezes o free cash flow. 10 anos ainda é muito tempo. E pode acontecer, pode perfeitamente acontecer caso a empresa consiga evoluir para este powerhouse de entretenimento. Portanto, fica aqui o registro. O meu valor intrínseco na comunidade investida na Bolsa é um método muito mais polido, mais sofisticado. Isso aprende-se aqui no meu curso da comunidade investida na Bolsa, no meu curso de cálculo de valor intrínseco. Eu tenho aqui um valor intrínseco que é a média de dois valores, para não pecar nem por excesso nem por defeito, de 78,19 dólares, ok? A conjugação aqui média de 2 metros de fluxo de caixa descontados. E apresento também aqui este gráfico aos meus subscritores, porque além de ter o valor intrínseco, portanto estamos a ver aqui gráfico mensal, valor intrínseco dado aqui por esta linha tracejada a roxo, portanto os 78,19 dólares. Então vamos ver aqui, acaba por ser perto, ok? Acaba por ser aqui perto deste modelo, o modelo Free Cash Flow descontado a 10 anos, que se formos a ver aqui, é o meu primeiro método. Está muito perto. Okay. Muito perto. Eu usei percentagens ligeiramente diferentes aqui. Lá está. Aqui estou a usar 16% e 10%. Ou uma margem projetada de 23%. Estou a projetar mais em termos de margem aqui. Portanto, aqui um cálculo, é uma calculadora que se ramifica em duas calculadoras, portanto é um método muito mais sofisticado, mas dá-me aqui muito mais segurança aqui para poder atuar e tomar decisões de mercado com muita confiança, com muita segurança naquilo que estou a fazer e assegurar ao máximo compras quando as ações estão desvalorizadas. Mas para isso é preciso dominar o cálculo do valor intrínseco. Aqui depois vemos nas linhas pretas os meus níveis de compra. Potenciais níveis de compra aqui numa média móvel de suporte forte, muito perto, praticamente a incidir no valor intrínseco, ok? Um valor intrínseco que tendencialmente irá aumentar à medida que a empresa vai continuando a crescer e executando bem. No entanto, não deixa de ser aqui um primeiro nível de buy, um primeiro nível de suporte que eu considero haver aqui margem. Portanto, toca aqui na Exponential Moving Average de 40 meses, ok? Gráfico mensal. E há aqui claramente a oportunidade de aguardar um bocadinho mais. Eventualmente aqui, a partir do segundo, comprando aos poucos, para assegurar uma exposição paulatina, né, progressiva, à medida que a ação vai caindo, né, tudo aquilo que sobe, desce, e estamos a ver aqui uma Netflix depois de estar em máximos, começa agora o preço das ações a vir por aqui abaixo, já está em tendência descendente neste momento, já está a tendência descendente pelo cruzamento de médias móveis. Portanto, é uma questão de esperarmos por ela. Aqueles que quiserem ter a exposição, portanto, neste momento eu não tenho exposição na Netflix, poderei considerar uma pequena exposição a partir aqui do segundo nível. Portanto, o segundo nível está aqui, gráfico semanal, gráfico semanal, velas semanais, aqui nesta Simple Moving Average de 150 períodos, 150 semanas, pode dar aqui uma primeira exposição aqui a esta empresa, cada vez mais aqui a captar mercado do advertising, que é aquilo que mais me entusiasma, sinceramente, e que pode depois permitir que a Netflix evolua todo o negócio paralelo na área do entretenimento, na área das experiências, do gaming, e tenha cada vez melhores conteúdos, quiçá, para além dos filmes, das séries, não é? Também aqui conteúdos desportivos, entre outros. Já começa a molhar o pé aí, mas vamos ver. Obrigado por terem assistido aqui a este vídeo. Visitem aqui investidoranalytics.com. Tem aqui várias empresas que vocês podem analisar, conheçam, porque é uma plataforma séria, e conheçam também aqui a Investida na Bolsa.
uma plataforma séria, uma plataforma rigorosa, ok? Para quem gosta de se dedicar a analisar ações, a investir em empresas cotadas em bolsa, e visitem também aqui investidanabolsa.com para dominarem também por vocês próprios todas as etapas do processo de investimento, ok? Obrigado e vemos então aqui no próximo vídeo, ok? Se queres manter-te a par dos meus últimos vídeos e análises, clica no botão para subscrever o canal e ativa todas as notificações. Se queres aprender mais comigo sobre como investir na Bolsa de Valores e construir um portfólio capaz de crescer acima da média de forma sustentável e diversificada, visita o meu website em investidanabolsa.com. Aqui estão disponíveis vários cursos de investimento, bem como a possibilidade de subscreveres a nossa comunidade, que te dá acesso a todos os cursos, sessões de mentoria, grupo de Telegram e ferramentas Excel. Na comunidade Investida na Bolsa tens ainda acesso exclusivo às minhas análises fundamentais para dezenas de empresas, à minha watchlist e portfólio privados e a todos os meus valores intrínsecos e níveis de buy para ações que considero estarem dentro do 1% das melhores empresas do mercado. Se queres passar ao próximo nível, visita investidanabolsa.com.